Acompanhe comigo aqui algumas considerações iniciais sobre esse momento da reflexão. No fim dos anos 60, o movimento gaysista havia se tornado aquilo que nós podemos chamar de uma dinamite social preparada para explodir. Como vocês se lembram, nós havíamos falado sobre as estratégias do movimento gaysista nos Estados Unidos desde os anos 30 e como esse movimento havia crescido, sobretudo pela ação de revolucionários de matriz comunista, como por exemplo Harry Hay, criando células de infiltração social. Nos anos 60, o movimento já havia se espalhado pelos Estados Unidos. Então, o que nós tínhamos no final dos anos 60 era uma situação em que apenas um elemento detonador seria suficiente para a explosão da militância em termos de amplitude social. Esse elemento detonador, esse grande evento, ocorreu justamente no mês de junho, no dia 27 de junho do ano de 1969, num bairro chamado Baixo Manhattan, em Nova York, num bar gay de propriedade da máfia, conhecido e até hoje existente, conhecido como Stonewall Inn. A partir desse evento, foi um evento razoavelmente violento, o movimento vai explodir e vai se transformar num movimento político bastante conhecido e vai impulsionar, como nunca antes havia acontecido, o movimento gaysista dentro da sociedade americana. Outra consideração importante a tratarmos é que, após o evento de Stonewall, a força política do movimento gaysista se potencializou e permitiu que os seus revolucionários adotassem uma linguagem cada vez mais agressiva contra aquilo que eles chamavam de uma moral burguesa, monogâmica e tradicional. O que os revolucionários fizeram, na verdade, foi usar o sexo anal desmedido, desenfreado, como uma espécie de arma revolucionária sexual contra a estrutura social. O que acontecia na época é que as famosas saunas gays já haviam se espalhado pelos Estados Unidos e elas se tornariam justamente os centros de difusão do vírus HIV em função do número de adeptos e do número de relações sexuais que eles mantinham por noites. Essas saunas gays haviam sido consideradas aquilo que os americanos chamavam de liberated zones, ou seja, zonas livres, livres de ação policial, livres de cerceamento moral, né? E mais tarde, durante a explosão da AIDS, como nós veremos mais adiante, mesmo as tentativas do CDC, o Center for Disease Control dos Estados Unidos, de deter a epidemia, mesmo as iniciativas do CDC não foram capazes de fechar as saunas gays, onde esse comportamento promíscuo e altamente comprometedor estava acontecendo, né? É interessante nós lembrarmos que a chegada da AIDS, essa epidemia mortal que atingiu os Estados Unidos e depois boa parte do mundo nos anos 80, ela não apenas não esfriou a radicalização do movimento gaysista, mas inclusive estimulou-a. Estimulou-a no sentido de que muitos dos militantes aproveitaram a tragédia da AIDS para se vitimizar ainda mais, culpando a sociedade conservadora, culpando, por exemplo, o governo Ronald Reagan, culpando a indústria farmacêutica pelos males que lhes acarretava. Muito bem, não há como negar que o advento da AIDS, com as suas implicações mortais em larga escala, respingaria de alguma forma sobre o movimento, porque era inegável que a doença havia começado e havia se alastrado nos círculos homossexuais. Então, quando isso começou a acontecer, foi necessário que se repensasse as estratégias do movimento. E isso vai acontecer sobretudo na segunda metade dos anos 80. Embora a sociedade americana, àquela altura,
mesmo entre os conservadores, fosse pouco resistente ou prestasse pouca atenção ao discurso do movimento gaysista, ainda assim havia um dano diante da opinião pública em função da AIDS. Era preciso, portanto, se fazer uma revisão estratégica da atuação do movimento nos Estados Unidos. E essa revisão vai acontecer justamente com a chegada, sobretudo, de alguns experts, alguns acadêmicos, dois deles em particular, que terão a nossa atenção aqui, dois acadêmicos de Harvard, que irão produzir um artigo e um livro que servirão de referências para a luta revolucionária em direção à supremacia social do movimento. Muito bem, como tudo começou em relação a esse evento que nós chamamos de um evento explosivo, o Stonewall Inn. O ano foi em 1969, o local era o Baixo Manhattan, numa rua chamada Christopher Street. Essa região de Manhattan já era conhecida por ser um foco de revolucionários desde o começo do século XX. No ano de 1969, as relações homossexuais ainda eram ilegais no estado de Nova York, embora, na verdade, as pessoas não estivessem muito preocupadas em punir legalmente adultos livres que tivessem relações consensuais. O que acontece é que a própria natureza das relações homossexuais, nessa altura da sociedade americana, pedia redutos próprios para encontros. E os bares gays, especialmente os bares gays em Nova York, Los Angeles e São Francisco, que são as mecas do homossexualismo americano, propiciavam essa arena para o encontro e para novos relacionamentos e busca por novos parceiros. O ponto mais famoso desses encontros era justamente esse bar localizado na Christopher Street, na região de Greenwich Village, em Nova York, o Stonewall Inn. O Stonewall Inn pertencia a um sujeito, um mafioso chamado Fat Tony, ou Tony Gordo, que era membro da família mafiosa Genovese. A máfia era proprietária de vários bares nas maiores cidades americanas, e o Stonewall Inn era provavelmente, nessa altura, em fins dos anos 60, o mais famoso bar gay dos Estados Unidos. E o que acontece é que o Stonewall Inn, como boa parte dos bares gays em Nova York, eles não tinham licença para a venda de bebida alcoólica, a chamada Liquor License, que era expedido pela SLA, a State Liquor Authority. Geralmente, por razões as mais diversas, essa licença não era destinada a alguns estabelecimentos nos quais se tinha alguma dúvida do tipo de atividade que se realizava ali dentro. Então, algumas situações que aconteciam no Stonewall Inn, como por exemplo, prostituição masculina, tráfico de drogas, aliciamento, extorsões, pessoas, por exemplo, pessoas públicas americanas, indivíduos que ocultavam, por exemplo, o seu homossexualismo e frequentavam lá, frequentemente eram objetos de extorsão por aqueles que trabalhavam no bar ou conheciam as pessoas que frequentavam. Então esse tipo de ambiente era um ambiente visto com muita suspeita pela polícia de Nova York. Em 27 de junho de 1969, houve denúncias de que indivíduos estavam praticando atos libertinos, na verdade estavam praticando sexo oral na frente do Stonewall Inn, ou seja, na rua, né? Os moradores da região estavam um pouco se importando com o fato de que no Stonewall Inn frequentavam gays e pessoas que praticavam atos homossexuais. Mas quando esses atos tomaram as vias públicas, aí sim as pessoas se incomodaram e elas acabaram chamando a polícia.